Essa questão trata do conceito de coeficiente de solubilidade. Coeficiente de solubilidade é a maior quantidade de soluto que poderá ser dissolvida numa determinada quantidade de solvente, geralmente 100 gramas ou 100 mililitros de água, numa determinada temperatura. Normalmente, o aumento da temperatura aumenta a solubilidade. Para investigar a influência da temperatura na solubilidade do nitrato de potássio, KNO3, em água, foi realizado um experimento e os dados coletados foram organizados na forma da tabela. Para facilitar a leitura das informações da tabela, fez-se o esboço do gráfico seguinte. Ainda há pouco falei que normalmente o aumento da temperatura aumenta a solubilidade. Tanto a tabela quanto o gráfico mostram isso. Você aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade no nitrato de potássio em 100 gramas de água. E a curva de solubilidade demonstra exatamente isso. Aumento da temperatura com aumento da solubilidade. De modo que a resolução da questão, nós precisaremos, a todo instante, analisar a tabela. Compare os dados da tabela e o esboço de gráfico desenhado acima para indicar a alternativa que descreve corretamente a influência da temperatura na solubilidade do nitrato de potássio em água. Opção A. A 10 graus Celsius é possível dissolver totalmente, no máximo, 17 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água. Bom, pela análise da tabela, na temperatura de 10 graus, o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio é igual a 17 gramas em 100 gramas de água. A opção A está correta. Opção B. Ao aumentar a temperatura em 5 graus Celsius, a solubilidade do nitrato de potássio em 100 gramas de água aumentará em 15 gramas. Fazendo a análise da tabela, na temperatura de 0 grau, o coeficiente de solubilidade é igual a 13 gramas em 100 gramas de água. Na temperatura de 10 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade é igual a 17 gramas em 100 gramas de água, de modo que eu tive um aumento de massa de soluto igual a 4 gramas. A opção B está errada. Opção C. A 0 graus Celsius é possível dissolver totalmente, no máximo, 13 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água. Então, a 2 graus Celsius será possível dissolver 17 gramas de nitrato de potássio nos mesmos 100 gramas de água. Não. Pela análise da tabela, para que eu dissolva 17 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água, eu precisarei da temperatura de 10 graus Celsius. A opção C está errada. Opção D. A cada 20 graus Celsius aumentados na temperatura, a solubilidade do nitrato de potássio em 100 gramas de água será 3 vezes maior. Pela análise da tabela, podemos concluir de que será aproximadamente o dobro e não o triplo. Então, a opção D está errada. Opção correta é a opção A, encerrada a questão.